Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado da Lua está ela, Thaís Alves, aquela que vai pensar duas vezes antes de botar açúcar no café agora. Com certeza, que medo, né? E Lua vai iluminar os pensamentos do quê? Da Polly. E do Cyberman. Não é verdade? Porque hoje nós vamos revisar que arco, Thaís. O grande e famoso The Moon Base. Doutor Who e a base na Lua. Lua. Esse episódio é esse arco. Apresentando o Cyberman. É a volta do Cyberman. Isso é muito legal porque a gente vê que o Cyberman é a primeira vez que a gente viu e a última vez que a gente viu, né? Sim. Foram lá os Cybermen de Mondas, né? Aquele visual bem diferentão, bem antigão, né? The Com aquela... Planet. Com aquela roupa que quase nem era toda de metal, né? Ele parecia mais uma múmia. É. Com o primeiro doutor. E aí ele regenera. E agora é a primeira vez que o segundo tá vendo os Cybermen e eles já estão diferentes. Isso, já rolou um upgradezinho aí do sim. Cyberman, né? Que é a tradição, né? Os Cybermen são conhecidos por estarem sempre se atualizando e se aprimorando. É, sempre tem ligeiras mudanças, né? Às vezes não muda, mas o certo é que de tempos em tempos ele sempre vai mudar alguma coisa. É uma raça que tá sempre se atualizando, nem que né? seja o mínimo. Exatamente. Exatamente. É muito bacana porque a gente vê um ambiente que é uma invasão deles, né? É, exatamente. E é no nosso futuro. É muito legal que, assim, apesar do doutor ser diferente, eles reconhecem o doutor. É muito legal. Então, assim, tem várias coisas que são introduzidas nesse arco, assim. Porque, querendo ou não... É um arco super bacana. Essa é a primeira vez para um retorno do Cybermen também. Então, poderia ter dado muito errado, né, cara? Com certeza. Aí, sabe que, assim, ele já estreou, ele fez sucesso. E será que na volta vai ser tão bom quanto a primeira vez que ele apareceu? Pois é. E Moonbase mostra que sim, né? Veio pra provar que os Cybermen vieram pra ficar sim. Tanto que eles permaneceram, a série clássica toda, a série moderna e tudo mais. Eles seriam aí um contrapeso dos Daleks, né? Exato. Enquanto a gente tem os Daleks sendo aí o antagonista principal, os Cybermen não perdem muito, não. Eles estão logo atrás. Eles estão bem, assim, na sequência, né? São, sim, o segundo maior vilão da série, sem dúvidas. Eu coloquei empatado, porque eu gosto muito de Você Cybermen. gosta? É que você não curte Cybermen. Então, olha só que interessante você ter falado isso, porque os Cybermen na série moderna, eles não são tão legais quanto os Daleks, mas neste arco, The Moon Base, eu achei maravilhoso. Eu gostei muito do Cybermen dessa época aí, né? O Cybermen da série clássica, ele tem requintes de terror. É muito legal, Ele realmente parece um personagem de um filme de terror, e os plots, normalmente onde eles estão, lembram muito plots de filmes de terror da época. E a gente tem essa coisa da base fechada, né? Pessoas numa base. Sim. É muito legal, na verdade, a história. É um assassino serial, mais ou menos, né? Porque ele vai matando as pessoas, é um local claustrofóbico, né? Isso, fechado, legal, uma base cara. fechada. Né? Esses plots mais antigos com o Cybermen eu gosto demais, cara. Muito legal, a história é fascinante. Esse modelo de Cybermen é um dos meus favoritos. É muito bacana. A gente vê em Moonbase aí nessa estreia, que ele tem alcinhas transparentes. E eu gostei principalmente da atuação na voz deles. Sim, que a fica voz bem legal. Pois é, a gente vai falar mais a fundo aí de todos esses detalhes que tem em Moonbase, mas vamos dar aquela parada, como você já sabe, para beber aquela água, hidratar nossas cordas vocais para não ficar com voz igual de Cybermen, e aí a gente já vem para falar sobre esse arcão que é The Moonbase. Vamos lá! Gente, só antes, aqui eu vou fazer uma leve pausa, fazer esse parênteses aqui no nosso podcast. Antes da gente começar o nosso review de Moonbase, né, propriamente dito, vamos lá, o que aconteceu essa semana, né? A gente teve aí, finalmente, o anúncio oficial da Panini Comics Brasil aí de que ia ser lançado finalmente um quadrinho de Dr. Who aqui no Brasil. A gente já tinha anunciado isso há um tempão atrás, que a gente viu a classificação do SBN, né? Isso. Já estava registrado, mas a gente não sabia quando ia rolar exatamente. E a Panini oficializou aí, soltou no catálogo de julho dela, o lançamento de Os Quatro Doutores, ou Four Doctors, né? Do Titan Comics, exatamente. que veio pela Panini. Por conta disso, o que pensamos? Como esse é um quadrinho tie-in, ou seja, ele é pra, em tese, ser lido depois dos anuais de cada doutor. Isso e mesmo. isso não vai ser lançado aqui no Brasil a princípio. O que nós vamos fazer? Vamos ter uma pausa na nossa agenda normal de podcast da DWBRcast. Exato. E como vai funcionar? Na terça-feira que vem agora, na próxima terça-feira... O próximo podcast, exatamente, teremos o review de The 10th Doctor Ano 1. Isso aí, da Titan Comics. Exatamente. Na sexta que vem não teremos review da série clássica, teremos o review de 11th Doctor Ano 1, ali também na Titan Comics. E na outra terça, 12th Doctor Ano 1, aí, os quadrinhos do 12º Doutor, na nossa terça-feira, para ficarmos aí a par do que está acontecendo, para se preparar para The Four Doctors. Exatamente, né? Pra gente começar a entender o universo dos quadrinhos de Doctor Who, porque tem personagens novos, Sim, né? porque assim, a gente já revisou muita coisa dos quadrinhos aqui, mas não revisou ainda desses doutores. O que acontece?
em Four Doctors, né, nos 4 Doutores, vocês vão se deparar com companions diferentes do que vocês estão acostumados, porque vocês não leram os quadrinhos em tese. Exato. Então a gente vai fazer esse review do 10, do 11 e do 12 pra todo mundo ir tranquilo pra Four Doctors. Então semana que vem, e um pedacinho da outra também, vamos entrar aí em reviews de quadrinhos. Ai, que delícia! Semana que vem teremos uma programação especial, não terá review da série moderna nem da série clássica. Mal vejo a hora, porque os quadrinhos de Doctor Who da Titan são maravilhosos. Sim, tem muita coisa boa vindo por aí. Sim! Né? Então é isso, maravilha. Vamos voltar à nossa programação normal, fechando parênteses, e vamos para Moonbase. A primeira coisa que tem que ser falada desse arco é o melhor visual. A roupa laranja. Colocar roupa laranja de astronauta, pode jogar no lixo. Sério, eu não sei o que você tá pensando de usar essa roupa. Ninguém se importa com essa roupa, em uma série onde a gente tem a melhor roupa espacial de toda a história das séries, toda a história da que série. é a roupa espacial que o time da Tardes usa nesse arco, é muito boa, cara. Isso é logo no comecinho, é muito bom. Isso tem que estar na Tardes ainda, né? Por que ainda... Cadê? Não, eu adorei essas roupas espaciais aí do Doutores e dos Companions dele. A gente tá com a tarde cheia, então são 4 pessoas usando esses trajes maravilhosos. Lembrando aí que é o segundo doutor, Jamie, Ben e Polly. Exatamente. Então temos aí, né, o nosso episódio na base, na Lua. Começa... E o segundo encontro do doutor com o nosso querido Cyber. Sim, começa aí com o doutor meio que tentando provar um ponto, né? Porque no arco passado, ele falou que sabe sim dirigir a tarde. Ah, tá. E ele falou, quer ver? Eu vou levar a gente pra Marte. E aí quando eles param, os companheiros chegam até e falam, acho que é o Ben, que fala, olha, você conseguiu estar em Marte. Só que não é Marte, é a Lua. Só que não. Aí ele até fala, pelo menos foi perto, né? Tipo, uma parada assim. Super perto, né? Pros padrões do doutor, deve ser muito perto mesmo. E o Jamie, ele fica impressionado, né? Sim. Porque ele fala, nossa, Lua, caramba, né? Pro Jamie é uma loucura. É uma loucura. Ele até fala, tem... Será que vai ter alguém matando o dragão, né? Ele faz uma menção a São Jorge, né? Exato. Que São Jorge é um patrono britânico, né, cara? O Jamie ainda tá não tá mais... ele ainda não tá na era da ciência, e sim ali mítica, dos mitos, né? Daquela coisa ainda muito rudimentar, né? De como eles acreditavam que as coisas eram. Então, isso é a prova de que um companion do passado funciona muito bem. Essa desculpa de, ele não conseguiria lidar com as coisas do futuro. Cara, o Jamie, ele chega, ele tá na Lua, é completamente diferente pra ele, e ao longo do arco, tudo bem que ele fica doente parte do arco, mas às vezes, as horas ali que ele tá ativo, né, ele tá ciente do que tá acontecendo, ele não tá, tipo, entrando em parafuso toda hora. Imagina, gente, ó, tem que parar com essa história de que, mas os Companions são do passado, eles não vão entender as coisas. Essa é uma história que se passa no ano de 2070. É 100 anos depois de Ben e Polly, e eles estão entendendo tudo. Então, é no futuro. Tem que parar, né? com essa história, com essa... isso é um mito criado pelos showrunners preguiçosos. Né, gente? Vamos falar a verdade? Não só os Chibnalls. O Moffat também os não. Chibnalls. Não são só os Chibnalls. O Moffat também não entregou Companions de outras épocas. Mas aí eu tenho que fazer aqui a carta da defesa. Porque ele deu a Paternoster Gang, que é toda do passado, e ela sabia se dar bem. Então isso é sim, quando eu falo que é Tibnice, é Tibnice sim, porque ele que falou aí que não dava porque ia ficar muito esquisito. Ah, tá. Tá? Bom, é Tibnall, né? Deixa pra lá, vamos continuar esse tem seus méritos, aqui. Mas isso é uma verdade de ser falado aí. Mas isso é uma coisa maneira. Com certeza. O Jamie, ele não fica atrás de nenhuma forma, assim como nenhum outro companion do passado fica atrás. Até porque, como você bem falou, esse arco ele é um arco no futuro, né, cara? É no futuro até pra gente. Tipo, 2070 pra gente é muito na frente. A gente não sabe o que vai ter lá. Veja, a gente vai estar aqui em 2070. Ou não. Não. E a questão eu vou estar, não sei, eu vou estar. Eu não sei, mas o plano aqui é 100 anos no mínimo, assim. Não, é piso, claro. 100 anos. É claro, mas o que eu tô falando é, a gente não sabe como vai ser o mundo em 2070. Então, o Jamie, que é lá do século XVIII, e a gente tá no mesmo patamar, porque ninguém sabe o que vai acontecer. O que acontece assim, entendeu? O futuro do passado é uma coisa muito engraçada, né? A gente tem séries, uma outra franquia que eu gosto muito é Perdidos no Espaço. Maravilhoso. Perdidos no Espaço passava nos anos 90. Nossa, e era mega do futuro, ver. Meu Deus. Olha como eles imaginavam os anos 90. Os próprios Jetsons, né? Não, os Jetsons é em 90, né? 2000 e cacetada, né? Mas mesmo assim, né? Mas mesmo assim... Cadê as esteiras rolando? Não, mas aí tá mais próximo de Moonbase. Sim. Que é 2000 e pouco, você vê, não é 2300, é 2070. Em tese, tá próximo da gente. Ainda é século XXI. Tá no 21. nosso século ainda. Exato. Que pra eles já era muito futuro, porque eles estavam no século XX, né? Não, super no futuro. A gente já é uma geração que atravessou os séculos. Eles não, eles
estavam lá atrás, né? Parte da audiência, né? Porque tem gente aí que nasceu depois de 2001. Ah, não, mas os pais delas nasceram antes, E a gente? então tem memórias Sim, disso, sim, na de verdade. Então vamos lá, né? O doutor Ben Polly e Jamie chegam na Lua e saem para explorar com aqueles trajezinhos, aquela coisa tal. Os Cybermen não aparecem de cara. Não, Pode ficar tranquilo. imagina, demora. É o cliffhanger do primeiro episódio. Aliás, isso é uma coisa muito maneira nesse arco que tem, que os Cybermen não aparecem de uma vez. Não. Eles vão aparecendo pedacinhos, assim. Uma hora você vê a mão, outra hora você vê um vulto. São É muito tipo, terror, cara. Isso é muito legal. São tipo, olha lá, hein? Vai chegar, hein? Não, e assim, é muito pra... Porque, veja, o título, tudo bem, a gente tem a novelização aqui, a gente até fez um stories dela. Pois é. O título da novelização é Doctor Who e os Cybermen, né? And the Cybermen. Mas Como o se arco... fosse uma única história do Cyberman. Não, mas é que a NECA denuncia a beça. Porque Doctor Who and the Moon Base poderia ser qualquer coisa. Poderia ser o ataque dos luanitos, os moradores da Lua. Podia ser qualquer Poderia raça, ser, né? poderia ser o bicho que eclode da Lua, que é um ovo. Que plot merda. Meu Deus! Mas enfim. Fred Pavão, Eu tenho muita raiva de... pare de falar desse episódio horrível! Pois é. Pelo amor de Deus! Mas quando você bota Doctor Who and the Moon Base, você não sabe o que é. Então, assim, Não eu tem acredito contexto. que tenha sido uma baita surpresa. Se a pessoa tá vendo lá o episódio de boa, ela não sabe, ela tá completamente... Vou ligar a TV e ver Doctor Who. É. Aí ela vê uma mãozinha. Eita, porra, que mão é essa? Porque a mão do Cyberman que eu conheço é uma mão. É diferente. Não é uma mão luva com essa bolinha em cima. Isso é que é bacana. Aí mais pra frente no arco aparece um vultinho da alça. Aí você, opa, peraí, isso parece, sabe, mas não é, mas é diferente. É bacana então você fica que nesse mantém jogo. um mistério. É. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer ali. Pois é. E, no fim, não são os Cybermen que você está procurando. É. Esses não são os droids que você está Mas procurando. nada mais justo, né? É um doutor diferente, um Cyberman diferente. Pois Até é. porque os Daleks, toda vez que a gente vê eles, a mudança não é tão gritante como no Cyberman, mas eles têm uma certa diferença. Tipo, em Dalek Invasion of Tem Earth, alterações. eles não ficam presos ao chão, eles têm aquele negocinho nas costas. É. Então, assim, o Dalek também sempre tá mudando de levinho, mas ao Cyberman não, é uma mudança mais brusca. Igual o doutor teve uma mudança brusca. Exatamente. E aí, beleza, né? Eles encontram uma abertura ali e já entram nessa base. E mais uma vez, assim como o 10th Planet, também é um episódio de base fechada, Sim. só que dessa vez na Lua, essa base. E eles estão ali trabalhando. Você vê que no futuro tem pessoas de várias nacionalidades trabalhando em conjunto. Isso é uma marca também né? na série clássica. Isso é bacana. Sempre que ela jogava a história pro futuro, eu acho que o imaginário da época, até hoje em dia a gente acaba se vendo fazendo isso também, né? No futuro as nações vão estar mais integradas, então na mesma base tem um cara que é um francesão, né, cara? Só falta ter uma boina e uma baguete debaixo do braço. Ui. Ele tem um lencinho, cara. Ele tem um lencinho. Tem o francês, sempre tem, assim, as cotas de nacionalidades Tem diferentes. várias não nacionalidades. britânicas, né? Pois é, e eles usam a bandeirinha ali no uniforme pra mostrar de qual país Mas eles não tem são. um BR, isso é vacilo. Não tem Devia ter um brasileiros, BR. Mas o infelizmente. mapa que aparece, porque tem um mapa que fica aparecendo em inglês. Tem um mapa. Tem uma hora que tem um negócio que passa por cima do Brasil ali. É verdade, lógico, né? Claro. Tamo na Terra, tô pô. brincando. Aqui conta também, pô. Ainda Né? mais no futuro. Pois é. E aí eles descobrem que esse local, na verdade, é uma estação para controlar o clima da Então, Terra. é uma estação meteorológica, né? Meteorológica. Tipo, claro, eu imagino que ela tenha outras funções, óbvio, mas Aham. a principal função da Moonbase ali, ela tem uma máquina dentro dela que controla ali a gravidade, né? O Gravitron. O famoso O Gravitron. E com isso, ela regula a temperatura da Terra. Eu acredito que ela faça a Terra ficar num jeito mais ameno, assim, não vá para não ter nenhuma temperatura muito fora do normal. Ela é uma estação meteorológica, ponto. Não tem muito mais que isso, eles controlam também outras coisas menores, tipo terremotos e coisas assim, né? Tudo que tem a ver com o tempo, Tudo né? que tem a ver com o clima, Aham. né? Que é bem interessante. E o líder dessa base, o cientista-chefe aí dessa base, é o tal do Hobson. Ah, o Hobson. Hobson, com R, não é Robson, é Hobson. É Hobson, é. Mesmo, né? E eles chegam ali, claro, né? Como sempre, são tratados de forma hostil, Mas no a começo, né? princípio, mas depois eles conseguem se integrar ali com o pessoal, o que tá acontecendo, etc, etc. Porque o grande mistério lance- vai se apresentando e eles vão vendo que eles conseguem ajudar, né? Porque o grande lance é assim, eles estão nessa base, até então, não está acontecendo nada de tão bizarro. Como em qualquer estação, tem pessoas que estão na ala médica, porque ficaram com alguma doença e tal, tudo mais. Só que tem um cara que ele tá com uma doença sinistra, né, cara? Sinistro! Ele tá... Você tá usando o sotaque, cara? Tô um pouquinho. Você não pode, cara. Ah. Ele tá falando de um arco futuro onde as nações se respeitam. Você me desculpe. Então respeita o sotaque também. Respeito meu sotaque. Mas enfim, ele tá com um negócio muito sinistro nele. Bizarro. Porque tem umas veias negras saindo do cara, Veias né? negras. Tipo, você vê que parece possessão. Parece, caraca, pode crer.
Tem uma cantora... Eu não sou um cara muito antenado em música contemporânea, assim, eu gosto muito de música mais antiga, né? Renato, você gosta tudo dessas coisas aí do Spotify aí? Calma, peraí. Mas então, era isso que eu ia falar. Vez ou outra, o Spotify me mostra uma música que eu acabo gostando e eu vou procurar e acabo gostando mais. Claro. Tem uma artista aí, uma menina, ela deve ter uns 16, 17 anos, aquela tal de Billie Eilish. Maravilhosa. E tem um clipe dela, que é When the Party is Over, se eu não me engano, que ela bebe um troço preto, um quick do demônio ali, né? quick preto. Ela bebe e ela chora preta e fica com um negócio correndo na cara dela. É igual esse cara. Tá bastante próximo de da como estética. Eles conseguiram fazer a estética aí da infecção. Sim, e também lembra muito agora, a gente tá gravando aí pós ter maratonado a terceira temporada de Stranger Things. Nessa terceira temporada, sem entrar em spoilers... Sem spoilers. Tem aí um negócio com as veias negras na cara das vítimas também. Parece que é uma tendência. É uma tendência. É uma tendência. É verdade. Na verdade. Que já tá aí há muito tempo. E aí o lance é que um dos homens passa mal, né? Ele apresenta essas veias negras. O Robson, né, já manda o cara lá pra enfermaria e fala assim, ó, tá acontecendo um negócio aqui, vai investigar, porque vários homens já começaram a apresentar esse negócio. E eles conversam com a base na Terra, óbvio, né? E a base na Terra fica preocupada, fica tentando descobrir o que é também. Rola todo aquele papo de, você me manda uma amostra, mas não vai dar tempo, porque vai demorar pra chegar essa amostra, né? Sim. Quer dizer, não tinha muito essa coisa ainda de pensar como computadores, né? Hoje já seria diferente, né? Mas Sim, o futuro claro. do passado, eles tinham que enviar uma missão na Lua pra retirar mil coisas, né? O futuro do passado tem o dessas, futuro né? do passado. Você não imagina que quer dizer, você imagina a praticidade evolução... das coisas, né? Mas sempre acaba que uma coisa você data. Pois é. E aí isso ficou datado. Mas aí acontece isso, né? Tá rolando várias infecções nos caras e ninguém sabe o que tá acontecendo. E isso vai começando a contaminar um monte de gente. E o cara tá preocupado que as missões vão começar a ficar mais lentas, né? Tipo, isso vai começar tá mexendo a piorar. No contingente deles. Vai começar a desacelerar o que eles estão fazendo ali. E a parada é séria. Tá acontecendo uma parada séria e ninguém sabe o que é. E quando a gente vê, né, que o time da Tardes vai investigar, né? O doutor, inclusive, ele cita que ele é sim um doutor em medicina. Pois que ele aprendeu, desde 1800 alguma coisa, parece. 1888 ele conseguiu, né, o degree, ele estudou a graduação em Glasgow, junto com Joseph Lister. Então assim, porque tem uma hora que ele vai ver, ele vai checar ali como é que tá o cara que tá com as veias negras e tudo mais. E aí perguntar, sabe o que você tá fazendo? Ele fala, não, eu sou um doutor mesmo. Eu também sou um doutor em medicina. E a Polly questiona, né? Ela fala assim, você tem mesmo, então, né? Você é mesmo médico. Então, mas isso que... Porque doctor, né, gente? É aquela coisa. Então, mas esse questionamento da Polly é muito bacana. Porque na hora que ela fala assim, peraí, mas você manja? Ele fala, além de ser o doutor, eu também sou um doutor em medicina, que eu me formei em 1800 e pouco. Ela fala, peraí, mas foi em 1880 e pouco? Ele falou, sim. Ela, então... Talvez, você anda atualizando? Ele fala, não. Ela, então, mas a medicina, ela se atualiza. Talvez você não sabe exatamente o que está acontecendo, porque você estudou um negócio de séculos atrás. Pois né, doutor? Vamos atualizar esse negócio. Cadê a atualização? Né, menino? Outra coisa muito legal que acontece ali... Menino? Né, menino? Que o cara da base pergunta, você acha que você tá em qual ano? E o doutor fala assim, eu acho que eu tô por volta de 2050. E aí ele fala assim, nossa, então você é realmente o Rip Van Winkle. E aí... até aquele momento, né, que o doutor se questiona em que ano eles estão e o cara... Que te pergunta é essa, né? Que você tá fazendo. Que você provavelmente é o Rip Van Winkle. Esse é um personagem, também o nome de um livro, do autor Washington Irving, que é da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Sim. E o lance que nessa história, né, de 1819, é um cara que dorme por 20 anos. E quando ele acorda tudo diferente. E é exatamente esse tempo que ele errou. Porque ele fala que ele tá em 2050, mas eles estão em 2070. Então por isso que ele fala, nossa, você dormiu 20 anos. Porque, veja bem, não é 2050, é 2070, meu querido. 20 anos na frente a gente tá. Na verdade, o doutor, ele tá fazendo uma estimativa por cima, né? Ele faz aquela estimativa que ele tira do chapéu na hora, né? Exatamente. E aí, beleza, eles começam ali a tentar investigar, coisa vai, coisa vem, até que... Só que enquanto se investiga, dá aquela sede, dá aquele momento ali, vamos descansar, investigamos demais. Polly, passa aquele cafezinho pra gente, que a Polly faz um bom café. Na verdade, a Polly está sempre servindo café quando o episódio é de Cybermen. É verdade, será que tem uma relação? Porque da última vez foi isso. Será que tem uma relação direta entre Cybermen e café? E servir café?
Provavelmente. E Polly, né? E Polly, é verdade. Porque tá sempre acontecendo. Se você tem Polly e café na cena, você pode ter certeza que vai ter Cyberman. Exatamente. Ou se tem Polly e Cyberman, você sabe que vai ter café. Ou se tem café e Cyberman, você sabe que vai ter Polly. Tá tudo interligado, tipo uma coisa na triângulo, outra, entendeu? Café com aroma de Polly. Triangulou. Ou café com aroma de Cyberman. Que delícia. Não, Cyberman não. Pelo amor de Deus. Um cheiro meio metalizado. Né? Ai, que nojo. Cybercafé. Cybercafé. Ah lá! Eita! porra! Hoje não tem mais Cybercafé, né? Não, lógico que tem. Não, Cybercafé como tinha nos anos 2000, não. Não, acho que em hoje 2000 não, teve é. uma bomba de lan house. Foi. Tinha tudo que era lan Uma house. invasão. E cybercafés, que era um lugar que você entrava, pedia um cafezinho e podia surfar na rede. Surfar enquanto na bebia seu rede. café Você por meia hora. internauta. É. Você surfava na No na Cybercafé rede. por isso, cara. Cybercafé. Muito bom. Daí que surgiu o nome. Gostei bastante. Vocês ouviram aqui primeiro. Ou vocês ouviram em 1967 em Doctor Who primeiro, né? Enfim, né? Eles começam ali a investigar o que tá acontecendo e a princípio nem o doutor nem os companions conseguem descobrir o que tá acontecendo. Enquanto isso o Jamie foi abatido, né? Então, porque ele bebe o troço, né? Ele foi pego ali, ele fica grande parte do arco meio que deitado na ala médica, sem muitas falas. Sim. A Polly tá preocupada com ele, né? Ela que conversa mais com ele ali, mas ele não faz muita coisa, não. Isso tem uma explicação aí, é porque quando esse arco foi concebido, não tinha o Jamie na equação. Exato. Então era pra ele funcionar só com Ben, Polly e o Doutor. E aí, como tinha esse terceiro integrante, eles tiveram que dar uma diminuída no tempo dele de tela, porque não tinha o que ele fazer. Pois é, né? As histórias, elas eram comissionadas, né? Elas eram pedidas pela produção para os roteiristas antes, com muita antecedência. E o Jamie, como a gente falou aqui no arco de entrada dele, nem era pra ele ficar, é porque ele foi muito bom e eles gostaram dele. Isso. E aí, como eles estenderam o contrato dele, essas primeiras histórias, ele ainda tá meio perdidaço e coisa e tal. Não, então... mas isso acaba logo, Não, isso acaba logo, É mas mais nessa história. aqui nesse caso isso realmente acontece, né? É outra coisa legal de se falar que a gente ainda não mencionou, é que esse é um arco de 4 episódios, sendo que a BBC fez o favor, né? É verdade. Fez o favor de acabar com os episódios 1 e 3. É um arco esburacado, né? A gente não tem o 1 e o 3, a gente tem o 2 e o 4. Por sorte, esse é um dos arcos que ganhou Recon animada, né? Então não é um calvário tão grande a gente assistir as recons desse, porque a animação é até bem feitinha. Na verdade, eu achei essa animação muito melhor do que a de Power of the Daleks. Sim, também. Power of the Daleks. Porque eu sinto E melhor que a Death Planet também. Pois é. Nessa animação, eles estão um pouquinho mais... a expressão facial deles tá mais próxima, fluida. Tá mais fluida. Tá bem mais legal, tá mais próximo do traço dos atores. Então dá pra acompanhar legal. O Michael legal. Craze parece o Michael Craze, né? Pois é, deixa pra lá, né? Então eu acho que tá mais interessante. E aí a gente também começa a ver as diferenças do Cyberman anterior sim. pra esse Cyberman. Porque logo ali no finalzinho do primeiro episódio, né? A gente vê que o Cyberman ali... Porque, claro, né, eles já estão ali infiltrados, né? Eles estão ali na ala médica. Um deles se levanta, né? E eles... Primeiro, o visual já é diferente. Já dá ele pra não ver. Tem aquela... Porque no Cyberman antes, né? Era uma touca de pano na cara, com aqueles rastros pra boca e pros olhos. Nesse é uma boca dura, né? E os olhos duros também. É bem diferente. E eles soltam raio pela mão. Porque ele tem umas bolinhas com os canos. É muito maneiro. Isso, e a mão não é mais mão, né? Eles têm, tipo, 3 garrinhas, assim. São 3 dedos. É tipo como se fosse uma mão de Spock o tempo todo. Então você já vê daí que tem uma diferença. Não que o Spock anteriores. tenha 3 dedos. É porque quando ele faz a saudação vulcano, fica 2 pra um lado, 2 pro outro e polegar. É tipo assim que fica. Tipo assim que fica. Mão de Yoda. É tipo mão de Yoda. Exato. Que fica. Exatamente assim. Aliás, falando em visual do Cyberman, isso é uma coisa bacana de destacar. Na novelização, a capa que tem na novelização, o Cyberman tá errado. Não é esse visual de Cyberman. Pois é. Esse visual de Cyberman só vai aparecer lá pra frente. Tipo, ele é o próximo visual de Cyberman. Quer dizer, o Cyberman tem uma leve diferença, mas assim, o próximo visual grandão é esse. Mas então, eles assim, botaram antes. Pois é, não é dessa capa. Não é dessa leva ainda. Esse Cyberman está errado na capa da novelização. Está errado, pois é. E, como eu falei, né, agora é o Cyberman Pederneiras. Porque ele dá choque da uva. Ele dá o choque da uva.
E depois, lá mais pra frente, quando eles começarem a ficar bem falantes, que eles ficam bem falantes ali, a gente vê que a voz mudou totalmente. Porque a voz do outro Cyberman era assim. E isso mudou. E desse não. Isso é Já uma voz não- robotizada diabólica. É uma voz super robotizada. É até meio difícil de entender. Ah, entendi, boa. Eu achei bem distante, assim, é muito distante do ser Não, humano. é robô demônio, total. Super robô, robôzaço, robô 1000%, assim. Então, 1000% pistola robô. 1000% robô pistola. Então eu achei que ficou legal. É um Cyberman que eu tenho medo. Isso é muito legal, porque, por exemplo, você me desculpe, Russell T. Behind Davis. the sofa, né? Mas assim, ali do mundo de Peach, o Cyberman não dá tanto medo assim. E desculpe, Neil Gaiman, também, o seu também não dá tanto medo Nossa, assim. nem um pouco. São legais pra cacete, assim. Não, o design é legal. Tem cheiro de sci-fi pesado mesmo, é legalzão, eu curto. Eu gosto de todos os Cybermen. Nada supera o Cybercavalo, concordo. Verdade. Ali de spare parts, mas todo Cyberman é legal. Mas realmente, isso que a Thaís falou é verdade. Os Cybermen hoje em dia, eles são só robôs legais e difíceis de derrotar. Mas esses de Demon Base é super behind the sofa, então olha, ó. Não, eles são amedrontadores. Kit Pedler e Jerry Davis, parabéns. Pois é, e isso é engraçado o que você tá falando, porque realmente o Cyberman ele vai perdendo um pouco essa característica assustadora dele. Você vê, esse Cyberman é muito assustador. O próximo aí que a gente vai ver ele ligeiramente diferente ali em Tomb of Cyberman é assustador ainda. Mas aí quando passa para aquele Cyberman mais dos anos 70 já, porque isso é uma coisa, acaba que as pessoas esquecem disso, mas Pois é. a era Pertwee não teve Cyberman. Não tem. Não apareceu, o que é um Não, absurdo. porque Perch é marcado pelo mestre, né? Que é o terceiro grande vilão de Doctor Who. Sim, mas tem Dalek também, tem Ogre, tem um monte de Sim, coisa. não, tem Mas outros. não tem Cyberman, esse é o ponto. Então o Cyberman, depois que eles pararem de aparecer com o segundo, eles só vão aparecer lá com o quarto doutor, já com esse visual diferentão, que inclusive é o visual que tá na capa dessa novelização. Com o Trotton. Com o Trotton. E o que acontece é o seguinte, dali pra frente, eles não assustam tanto mais, cara. Eles não são mais tão... Eu não sei, cara. Os Demon Base são foda. Essa é a real. Eu achei muito foda o visual deles. É muito legal quando a gente tá assistindo, né? Que a gente tá vendo um arco em animação, um episódio em animação. E aí, quando você passa pro segundo episódio, que é o episódio real, é muito legal. Porque o que você acabou de ver em animação... Você vai ver com pessoas. É muito louco, não é? Eu achei uma experiência muito interessante. Eu acho muito maneiro que do episódio 2 pro 3, assim, vamos lá, é Recon normal. Isso. Então, o primeiro episódio animado, o segundo não é, o terceiro é, o quarto não é. No segundo episódio, que já é com as pessoas mesmo, ele termina com o Cyberman saindo de uma maca, assim, ele tira um pano rapidão, ele sai da maca e quando ele levanta, o ator ele deu uma esbarrada na mesa. Ai. E aí a merda dá uma trepidada. No episódio seguinte, quando começou, eu fiquei assim, olha, você quer acertar. Vamos ver. Tem que ter trepidada, porque teve, né? Porque é a mesma cena e eles fazem certinho. Claro, né? Eles pegaram a cena do episódio anterior e fizeram em cima. Claro. Mas assim, é um detalhe besta, né? Não faz diferença, mas é muito legal de ver. A atenção aos detalhes é muito importante, né? Eu achei muito legal. E aí, beleza, coisa vai, coisa vem. O doutor começa a investigar e examinar, ele não sabe o que é aquilo. Tipo, ele não mata de cara qual é o mistério, ele fica ali ainda desvendando, ele olha no microscópio, né? Tem toda essa parada. Ele fica um tempão olhando no microscópio pra ver o que é. Tem um cara lá da base que começa a questionar se ele sabe o que ele tá fazendo ou não. Sim. Você já viu Como isso? ser padrão de episódio de base, né? Tipo assim, você tem certeza que você sabe o que você tá fazendo. E a real é que o grande problema ali, o que tava... vamos esquecer um pouco o Cyber, vamos deixar de lado que tem outro problema. Outro problema é as pessoas infectadas, gangrena negra na cara. Isso. Por que as pessoas se infectaram com isso se aqui é um lugar em tese limpo, não deveria estar nada disso? Isso começa a ser questionado, porque olha só, o Gravitron é uma base que tá aqui há muito tempo. O Gravitron está na base, né? Ninguém entra, ninguém sai, quer dizer, é uma coisa completamente selada. Como é que houve... Como ia se infectar, assim? Uma invasão ou uma infecção. E aí o doutor, ele descobre, com o tempo, né, ele vai investigando ali e ele saca que o problema está no café. Não no café, necessariamente. No açúcar do café. Açúcar! O que acontece é o seguinte, todo mundo... A Polly já tinha servido o cafezinho ali e todo mundo... Os caras que botaram açúcar ficaram passando mal. E o cara que não botou tava de boa. E aí, na hora, o doutor ele dá até um tapão. Ele fala, não bebe isso aí.
Sabe aquela pessoa que você tá tomando café e você fala, quer açúcar? E fala, não, eu tomo sem açúcar. Tem até aquele estudo que fala que quem toma sem açúcar é psicopata, né? Pois é. Esse é o cara que vai salvar a vida de todo mundo. Pelo menos nesse arco Que engraçado, eu sou um cara que eu não gosto de doce, no geral, né? É verdade. Parte de vocês aí que não sabem disso. Mas no café eu gosto de botar um pouquinho. Então, eu estaria um pouquinho infectado. Não estaria full gangrena, mas eu estaria full. Eu não gosto de super doce, mas sem açúcar total eu não consigo. Mas você bota mais do que eu, normalmente. Um pouquinho a mais, então, sim. Mas tem gente que bota mais que eu. Tem gente que é o melaço, né? No café. Aí não tem gosto de café. Aí a pessoa que bota 1 quilo de açúcar... Você tá tomando açúcar com caneco de café... Merece virar Cyberman também, não né? Não é verdade? Merece ficar gangrena negra de Cyberman. É açúcar com café ou é café com açúcar? Você tem que decidir o que você quer da sua vida. Ou é café de Cyberman. Ou é um saber café. Saber café. E é isso, né? O cara pediu sem açúcar, ele não está apresentando ali os sintomas. E acho que tem uma hora que o doutor fala, ninguém bebe esse café! Aí as pessoas que estão tomando café cospem o café. Aquele negócio. Né? Não, eu não lembro se eles cospem, mas que ele dá um tapão. Sabe, ele dá um tapão, ele dá. Tá no café! Tá no café! E realmente, tá no açúcar. Pois é, e aí qual o grande lance? Como o Cyberman é bicho safado, eles se infiltraram ali no que parece ser tipo o depósito da base, né? Entraram pelas portas dos fundos e eles estavam infectando os alimentos, né? O açúcar em específico, porque é um negócio que passa desapercebido. E aí eles iam abaixar... É o plano perfeito, eles iam abaixar as defesas ali da galera. Provavelmente iam escravizar esse povo pra fazer mais Cybermen. Claro. E daí, quando eles tivessem tomado a base, eu tô falando do plano do Cybermen, né? Quando eles tivessem tomado a base, eles iam usar o Gravitron pra poder tomar a Terra. Pra poder, que eles iam tocar o terror na Terra, iam desestabilizar tudo que tinha na Terra de campo gravitacional, ia zoar ali a parte meteorológica, tudo, e iam tomar a Terra pra eles. Por quê? Porque Monda já foi pro saco, amigo. Exatamente. E esse questionamento, né, do porquê que eles estão fazendo isso é colocado no episódio, né? Tem todo esse papo de, mas por que vocês estão fazendo isso? Isso por acaso é uma vingança que vocês estão fazendo por causa de Mondos? E eles falam que na verdade não, que na verdade nós não temos sentimentos, portanto nós não temos vingança. Isso é uma coisa boa do Cyberman, né? Ele nunca vai... O Cyberman não sente nada. Não. Ele nem te ajuda, nem te atrapalha. Quer dizer, ele te atrapalha, mas ele não vai agir por vingança, em tese, né? Segundo esse Cyberman. Eles falam que eles estão ali pra eliminar o perigo. Como se a vida na Terra, os humanos e seus sentimentos fossem uma ameaça. Então, mas, de novo... Interessante, né? E esse pensamento, na lógica deturpada do Cyberman, faz sentido. Porque o Cyberman, o cerne do personagem, é autopreservação. Isso. Há um curso tão bizarro que ele abre mão da própria humanidade. Mondas foi pro saco por conta disso. Claro. A gente vê ali, a gente vê um pouquinho disso ali no 10th Planet. Isso. Mas a gente vê mais em Spare Parts, que é esse arco aí, esse audiodrama, né, na verdade. Muito legal, do Quinto Doutor, em que ele está em Mondas vendo a gênese do Cyberman, né? Uma das gêneses, né? Que a gente vai ver que teve várias. Sim. E é justamente isso. Eles, nessa tentativa louca de a gente precisa sobreviver a todo custo porque o planeta tá morrendo, eles abriram mão da própria humanidade e foram se transformando em robôs. Então, qual é o grande lance deles com a Terra? O que faz a Terra Por que a gente teve que virar robô? Porque nosso planeta estava quebrando. Por que o planeta estava quebrando? Porque nós éramos falhos e quebramos o planeta. Então, quem tem que tirar no planeta Terra? As pessoas que são falhas têm que se tornar como nós antes do planeta explodir, porque tá tudo certo. É exatamente essa acabar lógica com o perigo. louca deles, né? É terrível, na verdade. É uma lógica deturpadaça. E aí, né, claro que pra conseguir acabar aí com o Cyberman, a princípio eles acham que são poucos Cybermen, né? São só os caras que estão sendo aos poucos contaminados na base. Ela faz ali o que a gente chama de cocktail poly. É verdade, porque a poly, ela tá todo mundo vai abrindo as frentes, né? Como todo arco da série clássica, os grupos vão se formando. E a Polly, ela tem uma hora que tá ela e o Ben no laboratório, né? Sim. E aí ela fala assim, a gente precisa de um jeito, a gente não pode ficar aqui idle, né? Parado, sem fazer nada, esperando alguém resolver. A gente tem que fazer... Isso é muito legal, porque a Polly toma a rédea da parada. Ela é muito mulher de ação. Quebrando aí esse lance, esse padrão de, a Polly é sempre dentro do Distress. Imagina, ela às vezes... Ela dá uns gritos. Não, ela às vezes dentro do Distress, dependendo do arco, né? Sim. Você vê que no Smugglers ela foi um pouquinho. Um pouquinho. Né? Mas nesse, ela é muito assim, ela chega e fala, não, ela é prática,
Aí tem que ganhar deles. Ah, mas como é que a gente vai ganhar? A gente não vai conseguir porque eles estão armados, né? Porque eles têm, esses Cybermen, eles têm tipo aquele bastãozinho que ataca também, eles têm o raio que eles soltam. Eles estão bem mais espertinhos. Estão bem equipados. Estão. E ela fala, não, a gente tem que pensar, o que tem, aquele negócio no peito deles, você lembra? Aí ele fala, lembro. É de que aquilo? Aí ele fala, eu não sei, parece ser um negócio meio, parte metal, parte plástico. Ela fala, pô, a gente tá no laboratório. Vamos pegar pensar, alguma coisa que dissolva plástico. Ela fala, bem, deixa eu ver, quando eu pinto as unhas, o esmalte, ele é uma coisa meio plástica. O que tira o esmalte? Acetona. Acetona. Então a gente tem que tacar acetona nele. Ah, não, mas não é tão forte. Ela, não, então beleza. Vamos fazer um coquetel, vamos pegar tudo, vai pegando. E pegando aí. Eles saem pegando os químicos que tem ali, aí ela mistura. Ela faz um misturadão, um coquetel de acetona, benzeno, éter, álcool e propano. Assim, Deus! Medidas iguais, né? Como é que não explodiu tudo? Assim como quando eu vou cozinhar, eu não uso medição, porque tudo meu no olho e tudo dá certo no final. Lógico. Ela não usa também. Ela sai misturando e aí ela faz o que eles chamam de coquetel poli. E o termo fica coquetel poli mesmo. Sim, isso é muito legal, né? Sim. Esse lance, eles usam meio que uma medida, assim, de última hora. Eles botam no sprayzinho e tem meia dúzia ali de Cybermen na base. Ela consegue dar umas sprayzadas neles. Não, e dá certo. Que Claro. Quando eles jogam um coquetel poli ali na sanfona, ali naquele negócio que fica no peito deles, a parada derrete. O Cyberman cai e já era. Acabou. GG. Beleza. Ameaça contida. Vamos embora? Não, vamos embora. Porque veja bem, esses eram só meia dúzia de Cybermen que tinham se infiltradinho ali. Parecia que era ali o grupo de reconhecimento. Isso. Né? Só que do terceiro episódio pro quarto acontece um negócio. Vem uma nave. Sim, vem uma nave Cyberman, é verdade. E aí começa a sair... Estaciona do lado da TARDIS, inclusive. Estaciona bem ali do lado, porque é o estacionamento da Lua. É o, como é que chama? É o heliporto, né? É o Lua Porto. É o Nave Porto. TARDIS Porto. Nave Porto, né? Na Lua. E aí essa nave desce e começa a sair... E toma ele sair Cyberman. Uma caralhada! E tome Cyberman. Muito e telezaga de Cyberman. É tipo um exército de Cyberman. São muitos mesmo. E aí a gente vê na Recon Animada, a gente vê um monte de Cyberman aparecendo ali animadinho, a gente fica achando que é só por conta da Recon. Mas não Só que não. Tinham vários Cyberman mesmo, né, cara? Muito ali, bacana. Andando na superfície da Lua. E aí o lance é que essa misturinha da Polly não vai dar conta dessa galera, né? Só se ela fizesse um monte, pulverizasse a Lua. Nossa, gente, não tem nem como pensar numa coisa dessas, né? E aí é claro que o doutor vai ter que surgir aí com uma solução, assim, em larga escala. Sim. Né? O coquetel Polly, ele ajuda até onde dá. Ajuda bem. Né? Mas assim... A gente vê que já são muitos. Que já é uma fraqueza, porque o Cyber tem disso também. Isso é uma coisa muito maneira. Como toda vez que a gente vê eles estão atualizados, nem que seja um pouquinho, é que nem jogo. Sempre que solta um pé de atualização, tira de um lugar, tira de estampa do outro. É sempre assim, né? Sempre. Corrige aqui, falha um pouquinho ali. Então, assim, com cada atualização, eles vão melhorando, mas vão ganhando algumas fraquezas. Isso, né? exatamente. É tal qual uma ficha de RPG, né? Você não consegue colocar só trait positivo. Você sempre tem que botar um negativo. Lógico. E esses Cybermen são isso. Eles têm aí fraqueza a produtos químicos, né? Eles derretem. A proteção deles não é tamanha pra esse tanto de coisa aí. Eles não são robustos o suficiente, né? Mais pra frente você vai ver que vai ter uns que vão ter fraqueza a ouro. Aí mais pra frente, lá na frentona com o Tenet já é outra fraqueza. Já é outra coisa. Depois volta a ser fraqueza a ouro um pouquinho. Sim. Eles vão se atualizando e tudo isso vai mudando a forma como combater. Isso que é legal. Que tipo toda um vez vírus, que o doutor encontra eles, é tipo um vírus mesmo. Ele tem que tirar do chapéu uma solução diferente. Sim. Porque não são os mesmos Cybermen que você estava procurando. E aí o lance é que o doutor vai contar com a ajuda de todos os homens ali da base para conseguir combater essa ameaça e usar o Gravitron também, né? A favor disso tudo. Nessa altura do campeonato tá todo mundo já ali aparentemente ao lado do doutor. Eles não estão mais antagonizando as ideias do doutor já porque ganharam tá ali, todo mundo né? do mesmo lado, né? A confiança, né? Sim. O time Tide já ganhou a confiança da galera. E aí começa, né? Todos os homens ali. Ah, beleza. O que eu faço? O que você faz? Cada um vai para um lado, cada um fica no seu lugarzinho ali. O doutor, usando o Gravitron, ele consegue
fazer ali o chururu. A mágica dele. Mágica dele, né? Usando coisas científicas e tudo mais, pra conseguir combater o Cyberman mais uma vez. Uhul! Lembrando que dessa vez não é como em Power of the Daleks, que ele dá o jeito dele e no final, você conseguiu? Consegui? Não sei. Dessa vez não, ele não dá esse migué no final. Ele não dá esse migué, mas você percebeu que eles saem meio que a francesa de fininho? Não, eles saem porque eles não querem o reconhecimento, aquela pataquada toda. O Segundo Doutor, ele tem muito disso, né? Ele resolve, ele sabe que foi ele que resolveu, só que ele não quer muito colher os louros da vitória. Ele por fica, hora não. Ele fica ali, assim, de boinha. E os caras estão até procurando o doutor, Ben e Polly e Jamie ali no final. E quando a câmera vai pro doutor, ele tá chamando eles assim, fazendo um sinalzinho de shh com a boca, tipo, vamos, sabe assim? Como que quer dizer, deixa eles aí, tá tudo bem agora e a gente já pode ir em paz. Isso já, né? isso já é o finalzão do arco mesmo. Mas a gente tava falando aí que o Jamie ele fica meio sumido, né? Porque ele não tava escrito na história de verdade e tal. Ele foi colocado depois, né? E é muito bacana porque a gente tem ali... Depois que ele acorda, tem momentos assim que ele tá meio doentão, então ele fica oscilando entre tô dormindo ou tô acordado, né? E tem uma hora que ele tá meio que acordando, ele vê o Cyberman, ele fica, meu Deus, é o flautista fantasma. É verdade. Que o meu pai contava pra mim das lendas, ele veio me assombrar, que não sei o quê. Porque tem a lenda ele quer no pau com o Cyberman também. Ele tem aquela lenda de que quando você está vendo o flautista... O flautista fantasma. The Phantom Piper. É porque a morte está próxima. Então se ele tá vendo o cara, significa que ele vai morrer, porque ele já tava passando mal. E sabe por que faz sentido ele achar que o Cyberman é o flautista fantasma? Porque quando ele fala flautista é de gaita de fole, né? Seria o gaiteiro fantasma, né? E a gaita de fole da Escócia, né, gente? Ela tem aqueles canos, né? E esse Cyberman tem os canos. Então eu acho que ele associou uma coisa à outra. Ele associou, pra ele acabou. Pra ele ali já era. A morte chegando. Por isso que ele fica bem bolado com essa história. Muito engraçado. Eu adoro o Jamie. De novo, né? A gente já enalteceu o Jamie aqui. Jamie é maravilhoso. E a gente vai continuar enaltecendo o Jamie. Esse arco tem tudo que eu gosto, cara. Ele tem o Jamie e ele tem Cyberman. Da época do Segundo Doutor, é meus favoritos. E eu acho que nesse episódio específico, o Doutor tá muito bem, porque... Como a gente vem falando, né? Ele tá tendo essa tarefa difícil de substituir o Hartnell, mas ele já tá fazendo muito bem. Ele já tem o jeitão Ele já dele. estabeleceu, né? E não é bem curiosidade, mas é uma coisa que está no arco, né? O diretor desse arco é o Maurice Berry, e ele falou, eu não quero flautinha, não vai ter flautinha. Ele não curtiu, olha aí. Não curtiu a flautinha, porque ele ficava tocando ali o tempo todo. E ele também vetou o uso de disfarces e de chapéus, que são as marcas do Segundo Doutor do início. Mas aí não pode disfarce, não pode chapéu, mas ele dá aquela roupa de astronauta que tem um... mas não é disfarce, é necessário, é necessidade. Não é um chapéu, mas é uma indumentária de cabeça. Verdade. E não é um disfarce, mas é uma roupa diferente, é um costume. Mas ele não tá se disfarçando pra passar por outra coisa, não, tudo bem, mas entendeu? Mas quando a gente vê ele fazendo, não é porque ele tá disfarçando, é porque a gente gosta de ver ele com outras roupas. É lógico. E também porque ele fica muito bem de chapéu. Aliás, nós somos fãs de chapéus. Nós gostamos de chapéus. Eu sempre uso chapéu na rua. É verdade. Não o chapéu que o Trotton usava, mas sempre com uma boina ou com um boné. Acho que todo mundo deveria usar aquele chapéuzinho que o Trotton usava. Se eu pudesse, eu usava um chapéu cuco. Por aí. Sim, maravilhoso, gosto muito. Mas o diretor baniu. Só que eu acho que nesse momento a gente tá no 6º episódio do da 4ª temporada, né? E ele entrou no segundo. No 6º arco da 4ª temporada, não no 6º episódio. Isso, no 6º arco da 4ª temporada. Então ele já se estabeleceu, né? Eu acho que já deu tempo das pessoas se acostumarem com ele. Lembrando aí que ele não entra no primeiro arco, né? O primeiro arco da 4ª, a gente ainda tem aí o finalzinho. Isso. A gente ainda tem Smugglers e depois o 10th Planet. Aí depois só que vai ter o Segundo Doutor. Mas a gente já teve alguns meses de Trotton e as pessoas já estão super acostumadas com o Trotton e não precisa mais disso. Entendeu? Então, assim, eu acho que o diretor falou que vamos focar na história, que é mais interessante. Isso é bom, né? porque o Moonbase tem uma história maravilhosa. Assim, eu gosto muito. Eu gosto muito. Tipo, até então, você começa a pensar, o Highlanders é legal porque o Jamie entra, mas não é um arco lá tanta coisa, né? Porque esse arco tem história muito mais legal. Eu acho que a história que a gente tá tendo aqui em Moonbase é uma história muito bem elaborada. É um roteiro muito, muito legal, muito bem amarradinho.
e que consegue mostrar bem os personagens, principalmente o Segundo Doutor. Eu acho que a gente tá conseguindo ver bem ele tá conseguindo mostrar bem o jeitinho dele. Como é completamente diferente do Hartnell. E é muito legal não precisar de disfarces ou de chapéus pra isso. Porque o Hartnell também não teve essas coisas, né? Então, o Hartnell foi freestyle. Então ele também tá indo... Sim, mas eu acho que não é sobre isso. Mostrando o jeitinho dele. As diferenças do primeiro pro segundo não estão só em chapéus, disfarces e flautas, entendeu? É no jeito, é na postura que ele tem. Sim. Entendeu? É no jeito que ele tem de lidar com as pessoas que estão nessa base. Por exemplo, se fosse com o primeiro doutor, já ia ser uma parada completamente diferente. Ele antagonizaria mais os caras. Também o segundo, acho. ele paga muito de... Não sei de nada. É uma coisa que o sétimo faz muito bem também. Tipo, ele paga de bestão, de bobão. E aí, enquanto a galera tá fazendo um pouco da presença dele, ele tá maquinando as coisas por trás. Ele tá ali, sim. E ajuda muito nesse arco também, porque os companions dele, tirando o Jamie, né, que fica parte desacordado, mas Ben e Polly são muito proativos nesse arco. São. A Polly, ela inventa um paliativo contra o Cybermen, cara. O que é muito legal. Sim. É muito legal você colocar a garota fazendo essas coisas, Sim. né? Então hoje eu acho em dia, muito bacana. pra gente é normal, graças a Deus, né? Mas, cara, a gente tá falando aí dos anos 60, bicho. Exatamente. Tudo bem que em Doctor Who também isso já não é novidade, né? A gente tem aí um histórico de mulheres fortes. A gente tem a Bárbara, a gente tem a Vicky, ela é meio menina em perigo ali também, mas ela faz muita coisa pra ajudar também. A Susan, apesar dos pesares, lembrando, ela era uma criança, né, cara? Era justificável ela gritar tanto. Mas ela tinha um conhecimento muito amplo das coisas. Exato. Né? Mesmo com ela sendo um bichinho mais assustado, que apesar de fazer sentido ela ser mais assustada, ela ajudava muito também. Novinha, Então, assim, não tem essa. Tipo, Doctor Who, as mulheres não são meramente ornamentos de cena que servem pra ser capturadas. De forma nenhuma. Elas ajudam no plot mesmo. Sim, gente, com certeza. Eu acho que até a Dodo, ela tem esse papel. Sim, é que a Dodo Sarah menos, Kingdon né? não precisa nem falar que ela era Sarah maravilhosa. Kingdon, ela infelizmente falece, né? Mas, cara, o tempo que ela tá... tem... Não é Nan's of Guns porque ela não é Nan, né? Mas tipo, metralhadora, arma de ela é Leon, incrível, tudo. Ela é incrível. Sarah Kingdon é maravilhosa. Pena que dura pouco. Pena que dura pouco mesmo. A atriz que não quis ficar, porque nós queria, né? Nós queria que a Jean Marsh tivesse ficado foi mais. Foi aniversário dela um dia desse. Pois é. Então, assim, é muito bacana a gente ver que existe essa tendência de mulheres fortes em Doctor Who desde sempre. Sim. Desde o início, né? Então é muito gostoso e muito bacana ver isso acontecendo. Pois bem, a ameaça do Cybermen, como a gente tinha falado aí, é sanada por conta desse plano do Doutor de usar o Graviton contra eles, né? Conseguem derrotar os Cybermen, tudo certo, tudo beleza, tudo tranquilo. Chuchu. E eles fogem, né? E a gente já tá a gente tá meio... na tendência, assim, de esperar um cliffhanger do tipo que nem o que teve do Dalek. Que derrotemos os Daleks. Aí quando eles entram na tarde, o olhinho do Dalek mexe. Nesse, quando eles estão ali, né, depois que eles conseguem resolver tudo, os caras querem agradecer o doutor, ele faz a saída dele à francesa, como a Thaís falou, né? Sim. Eles e os companions. Quando eles entram na tarde, eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei meio assim, cara, quer ver que vai ter vai aparecer no finalzinho, mexendo, alguma coisa assim? Mas não, o cliffhanger é um pouco diferente. Quando eles entram na tarde e começam a decolar, aí, olha, agora tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Aí a Polly dá um gritão, não tá tudo tranquilo, olha aquilo. Aí, tipo, na telinha da tarde, a gente vê uma pata de caranguejo gigante e que já partimos aí. Já é o gancho já é o gancho, tipo o ganchinho da pata do caranguejo. O cliffhanger. O ganchinho, literalmente, ali. O ganchinho do caranguejo. Caranguejo. Pro próximo arco, que é o Macra Terror, né? Sim. Que é essa primeira vez que esse vilão vai aparecer também, e depois ele vai aparecer... Na série moderna tem Macra. Pois a gente até esquece aí, Gridlock, né? Mas a gente já cai aí, já no comecinho de Macra Terror, quando esse arco termina. Que é muito legal, né? Eu adoro essa tendência da série clássica de ter o cliffhanger das coisas, pô. Mas tem que ser usado com parcimônia, porque se você coloca muito episódio um seguido do outro, você não dá vazio pra universo expandido. Mas eles nem pensavam nisso, se bem que né? vai ter bastante... Não, já pensavam, já tinha. Tanto que a gente via que teve arco que, eles não foram direto de verdade, que tem umas histórias aqui no meio. Eles já estavam começando a pensar assim. O segundo Doutor ele não tem tantos problemas, porque ele vai ter muita coisa de universo expandido. O segundo Doutor ele tem uma temporada secreta. Pois é! Eu não lembro. Começa daí, né? A última temporada dele é a 6ª temporada da série, e a primeira do terceiro Doutor é a 7ª. Só que tem a temporada 6B. Famosa que é onde 6B. tudo que aconteceu ali entre War Games e Spearhead from Space.
Então, assim, ele não regenerou ali em War Games. Isso. Ele já teve um monte de coisa. Alguns dos episódios que ele aparece depois, dos crossover, é na 6B. A gente vai entrar mais a fundo nisso quando a gente chegar no War Games, ainda falta muito. Mas o lance tem muito universo expandido aí do segundo Doutor, pra ficar tranquilos. Com certeza. Sim. Então vamos aí para dados técnicos e curiosidades de curiosidades. Demon Base. Sim. Esse arco, como já falamos, 4ª temporada, 6º arco da série. Tem 4 episódios que foram televisionados originalmente na BBC de 11 de fevereiro a 4 de março de 1967. Sim, já estamos em 67 já. Exatamente. O roteiro é de Kit Pedler. E o título provisório era The Return of the Cybermen. Que é maneiro. Eu ia gostar desse. Que é bem legal. O problema desse é que ele denuncia e não tem ali o misterinho. Pois é. Eu acho que é por isso que eles não deixaram assim. O Kit Pedler, né, só pra lembrar aí pra galera, ele não era só um roteirista. Kit Pedler era um cientista. Exato, ele era um médico, na verdade, exatamente. Né, cara? E eles comissionavam esses arcos, essas histórias do Cybermen com ele, porque ele, como ele era um médico, a ideia de fazer um ser humano, entre aspas, todo modificado, aprimorado, né? Que tinha essa gana de mudar e se melhorar, ele fazia de um jeito muito legal. Ele já tinha essa visão. Lembrando aí que o Cyberman é co-criado por ele, não foi só pelo Kit Pedler. E o Jerry Davis também, né? Isso, Kit Pedler e Jerry Davis. Os roteiros eram sempre assim, em conjunto. Mas né? geralmente era acreditado do Kit mesmo. Exatamente. Essa é a última vez que a gente tem esta abertura da série clássica. Exatamente, a partir de Macra Terror, aí, que é o próximo arco da série clássica que a gente vai revisar, a gente já tem a fonte serifada aparecendo. É diferente. E o rosto do segundo Doutor aparecendo na abertura, o que vai ser aí uma marca nas aberturas do Doctor Who até o fim dela em 89. Exatamente. E esta abertura que apareceu pela última vez, ela só foi aparecer de novo no Doctor Who em The Day of the Doctor. A abertura de The Day of the Doctor. É verdade. É a original. A abertura que fica aí até esse pedacinho da 4ª temporada, ela só existe de novo aí na série moderna, é verdade. Que quando tocou no cinema, né? Todo mundo foi... Ali a loucura começou ali. Olha, pra quem viu no cinema e começou a tocar a musiquinha... Não, aquela tela gigantesca com uma telinha no meio, né? Isso é maravilhoso. Muito Nossa, bom. só de lembrar de The Day of the Doctor eu fico bons maluca. tempos. Foi muito bom. Sim. Foi inesquecível, né? Inesquecível. Marcou muito. Muito bem, esse episódio foi muito bom em termos de audiência. Sim. Tivemos aí 8,1 milhões, 8,9 milhões, 8,2, 8,1. Consecutivamente, aí do Tá episódio 1 ao 4. muito alto. Sim, vocês lembram como a gente tava legal. A gente tava num vale, a gente tava numa baixa aí de audiência na época do primeiro Doutor, no finalzinho? Sim. Olha como subiu, cara. A gente tá quase batendo 9 milhões. Isso mostra que, as pessoas curtiram muito o Trotton. Sim. E o 2, as pessoas curtiram muito o Cyberman. Tanto que isso fez com que o pessoal ali da produção falasse, bom, gente, tá mais do que claro que vai ter que voltar o Cyberman. E, de fato, eles vão voltar logo no início da 5ª temporada. Que é o Tomb of Cyberman, exatamente. Né, que é o próximo. Então, isso comprovou que eles eram um sucesso. Os Cybermen, eu enxergo eles como um vilão bem característico do segundo Doutor. Eles marcam bastante a época do segundo. A gente tem ali... Aí tem a grande inteligência, né? A gente vai ter o Yeti aparecendo ali em Abominable Snowman. Que depois vai ter um pouquinho mais forte. Ali no metrô. Ice Warriors também é uma coisa vai ter do também. segundo. Sim, mas o Cyberman, eu não sei, cara. Pegou. O Cyberman marca mais. Pegou bastante. Eu acho que é porque ele se tornou recorrente com o segundo. Porque assim, o Dalek, ele já era recorrente quando ele apareceu com o segundo. Que já tinha aparecido várias vezes com o primeiro. Sim. Mas a primeira vez que o Cyberman voltou foi com ele. E aí depois tem de novo. Eu não sei. Eles vão voltando ao longo, né, da estadia aí do Trotton na série. Então é bem legal. Muito bem, aconteceu, ou melhor, quase aconteceu um acidente nos bastidores. Ih, rapaz. Porque no ensaio do primeiro episódio, o próprio ali do Gravitron quase caiu na cabeça do Trotton. Quase virou Pertwee ali. Real, Caraca. Não, quase que o Trotton foi embora mesmo. Então, quase tem que chamar o Pertwee. Exatamente. Caramba. Porque, assim, foi por segundos e foi muito perto. Isso foi durante os ensaios, não foi durante as gravações. Os ensaios e as gravações eram em dias diferentes, eles não estavam gravando, mas eles estavam ensaiando. Mas quase rolou uma cabeça. E foi quase, assim, foi Caramba. Realmente muito perto. E eles reconstruíram o prop, porque caiu, de fato. Então Caramba, quebrou e e eles tiveram que refazer.
Que louco. E ainda bem que não caiu na cabeça do Choto, né? Sim, Porque sim. você imagina o que ia acontecer, na verdade. Outra coisa interessante desse episódio é que quem fez o design do Cyberman foi a mesma designer, né? A Sandra Reid, que fez lá em 10th Planet. Então ela a atualizou mesma. o próprio design. Ela mesma atualizou, né? A equipe de produção pediu 3 designs diferentes para eles escolherem entre um, que foi o que ganhou, né? Que apareceu aí. E ela teve... A produção virou pra ela e falou assim, ó, nós queremos algo mais robótico, mais resistente e mais dinâmico. Então essa foi as orientações que ela recebeu para mudar, né, o design, o jeitinho deles. O que é muito legal, aí, de novo, a gente tá falando aí sobre mulheres fortes no Doctor Who, pra vocês verem como mulheres têm uma parte, assim, grande em Doctor Who. Super, né? gente. A gente vê... Nos bastidores, né? Exatamente. A gente vê aí, Verity Lambert era uma mulher. Começa por aí. A trilha sonora... Delia Derbyshire! né? A BBC Radiophonic, o Ron Grainer não é bem assim. Delia Derbyshire, que teve ali o grande lance. Grande o Delinha. Barulhinho da Tarde também, né? Foi Delia riscando ali a chave nas cordas do piano. Isso. Aí agora, o visual do Cyberman foi concebido por uma mulher também, cara. E tinham outras mulheres, né, ali nos backstages da produção da série. Sim. Já tivemos diretoras, mulheres também verdade. em Doctor Who. Então, as mulheres estão chegando aos anos 60, cara. Uhul, modernidade. É verdade. É uma verdade do passado. É verdade mesmo. E falando em mulheres, estamos aí nesse assunto. Toda essa história da Polly com café criou uma grande polêmica, Olha né? aí. Por conta de acharem que é mais um arco machista. Porque ela Porque, tá fazendo café. de novo, a Polly é a única mulher que existe nesse arco inteiro. Pode crer. E o único A motivação trabalho que ela tem é fazer café. E isso tudo veio à tona. E nos comentários do DVD que foi lançado em 2014, a Anneke Wills, que é a atriz, falou assim: olha só, vocês podem falar isso, mas vocês estão esquecendo um negocinho. É a Polly que teve a ideia de misturar os químicos e parar com a ameaça do Cyberman. O coquetel Polly, cara. Então ela falou, parem de focar no café e pensem que foi a Polly que fez tudo aquilo. Então, é isso que eu falo. Se Legal, não tivesse, né? Tudo bem, o doutor usou o Gravitron e não sei o quê. Se a Polly não tivesse pensado no coquetel Polly lá atrás, aqueles 4 Cybermen, 3 Cybermen, aqueles pouquinhos que estavam ali, Já eles teriam tinham dado cabo de sido todo mundo. Uma grande ameaça. Foi quando, ela. Quando chegasse a tropa de Cybermen, já ia ter só cadáver só. Não, foi ela. Foi ela. Ela que teve a ideia. Sim. E ela tem várias ideias ao longo de vários arcos aí. Vamos Todos dar ouvem crédito Polly. pra Polly, porque ela realmente é bem espertinha. A gente sempre fala assim, a Polly é bem E espertinha. daí que ela, nesse meio tempo, também faz um café muito gostoso. né? Não tem nada de errado nisso. O que importa eu não é só também o café. faço um café muito verdade. bom, O na que verdade. importa não é só o café, é o coquetel Polly, são as ações fortes dela, cara. Exatamente. O café é um plus só. E ninguém nessa história aí de ficar julgando a Polly, ninguém fala que o Ben, lá pra frente, chega uma hora pra ela e fala assim, você não vai porque isso aqui é trabalho de homem. E aí, isso rola até um embate, é quase uma briga de irmãos ali. Ele fala assim, isso aqui é trabalho de homem, você não vai. Aí ela fica puta. Aí eles brigam como se fossem irmãos mesmo, tipo, não, eu quero ir. E ele fala, não, você não vai. Vai eu e o Jamie. Só que depois eles vão e depois eles voltam e ela vai junto com eles também. Pra mostrar que ela não fica atrás. Sim. É muito assim, tipo, foda-se que ela é mulher. Ela não fica atrás deles. São 2 meninos e uma menina e eles são como irmãos. Acaba sendo uma relação bem fraterna ali Sim, entre sim. eles. E é bem bonitinho. E de proteção mesmo. Sim. Porque você vê que quando o Jamie se acidenta, ela vai atrás, ela fica Nesse preocupada. arco, engraçado, a gente tem, no último arco a gente falou que como o Jamie e o Ben, eles estavam se dando bem, né? Nesse eles dão uma leve tretada. Eles chegam a se bicar um pouquinho mais rápido. Mas, de novo, é normal. uma relação meio fraternal É coisa mesmo, de irmão. Porque irmão se bica. Exatamente, é coisa de irmão. Outra curiosidade interessante é que um dos Cybermen ali é um ator que mais pra frente vai ter um destaquinho. Olha aí. Que é o John Levine. Olha só. Que é quem? É o Sargento Benton. É verdade. Olha só que legal. Ali da era já, Pertwee e tudo mais, né? Já era Unity, né? Quando começar a Muito aparecer legal. Unity. Então, o cara já tava ali. Na verdade, ele ainda aparece, ele já aparece com o segundo já. Quando a gente Sim. conhece o Lethbridge Stewart antes de ser Sim. brigadeiro, já tem o Benton também, só que não é
Sargento Benton. É uma É uma atrás. gradação atrás. Mas ele já estava ali em Dr. Who trabalhando verdade. como Cyberman. Olha aí, que louco, Cara, isso acontece muito, né? Que a gente vê atores fazendo coisas Não, anteriores. e como Cyberman, dane-se, né? Porque tá embaixo da máscara. Não dá pra ver que é ele. Olha aí. E você vê como isso é uma tradição muito antiga, não é verdade? Outra coisa interessante, mas não muito legal, é que, como a gente falou aqui, né? Dr. Who começou num estúdiozinho pequenininho da BBC e eles foram upgraded Como sabe? para os estúdios de Riverside. Aham. E aí, durante as gravações deste arco do Demon Base, eles tiveram que voltar pro Lime Grove. Nossa, eles voltaram pro estudinho? Aham. Que bosta, cara. E o Ines Lloyd ficou bem pistola da vida. Inclusive, o quarto episódio já é no Lime Grove. Os 3 primeiros episódios foram no Riverside. Nossa, assim, no final, que merda. E no último, eles voltaram pro Lime Grove, infelizmente. Qual o motivo? Corte de custo? Eu não sei, às vezes é alguma coisa do tipo assim, novas séries vão surgindo, novas produções vão surgindo, sei lá, às vezes Dr. Who não precisava de um cenário tão grande quanto outra série que ia entrar. É uma coisa de logística mesmo. Hein? É uma coisa de logística, mas é vacilo com o Dr. Who. É vacilo mesmo. Para de fazer isso com o Dr. Who, gente. Muito triste. O que me lembra uma outra história que eu li essa semana, é um parênteses, que o local que era Dr. Who Experience, lá em Cardiff, né? Tá abandonado. Tá, inclusive... Tiraram pra fazer porra nenhuma. Tá, tipo, abandonado e tem cocô de passarinho no vidro. Caralho, que merda. Tipo, na frente, assim. Tá tudo fechado, não tem mais nada lá dentro. Cocô de passarinho e o imóvel parado. Cocô de passarinho. Porque ninguém limpa. Porque ninguém tá alugando. Gente... Tira Dr. Who pra deixar... Pra deixar as moscas. Baratas. Porque se você para pra pensar... Eu pensei assim, bom... Eles não renovaram o contrato, mas provavelmente alguém vai tomar esse espaço. Vai virar, sei lá... Não. Espaço para eventos. Não. Basicamente, estão deixando de ganhar dinheiro. É isso. Que merda. Só vou deixar esse protesto, essa denúncia. Porra, aqui. BBC. Mas vamos passar isso para os nossos amigos aí da contato entre a BBC? Ou se falam português lá dentro, espanhol, né? vou entender. Porra, BBC, podia... Tava vacilando, hein? Eu acho uma sacanagem isso, tá vendo? Dr. Who sempre sofre, né, com essas coisas de orçamento e tudo mais. Pois é. E para finalizar, no terceiro episódio, houve uma cena deletada, mas que esse pedacinho foi incorporado na novelização que a gente tem aqui, não é verdade? Tem falar sobre a novelização também. Exatamente. Que os Cybermen, eles saíram de Mondas antes de sua destruição em Tenth Planet. Esse Cyberman que a gente vê aí em Demon Base, eles saíram de Mondas antes dela ser destruída e montaram uma base no planeta Telos. Então, este nome não é falado no arco. Quer dizer, tem coisa diferente na novelização, né? Sempre tem diferença. Não, a base é na Lua, mas é que eles especificam que os Cybermen são do planeta Telos e não mais de Mondas. Porque esses Cybermen saíram de Mondas há tanto tempo que eles já não são mais de Mondas. Não são mondasianos. Eles sofreram um upgrade em Telos, então eles já são diretamente vindo de Telos. Versão de Telos, né? Só que, por exemplo, menções ao planeta Telos só vem mais pra frente na série clássica. Telos só é falado, a gente só conhece Telos em Tomba Cybermen. Isso. A tumba do Cybermen é em Telos. Pois é. Então, assim, a novelização ela foi feita em 75. Então ela já tinha conhecimento de Telos. Coisa que veio depois na série. Por isso que no arco não tem a menção a Telos, mas a novelização tem. O que faz certo sentido porque os Cybermen da tumba em Telos, que a gente vai conhecer em Tomba Cybermen, são iguais esses Cybermen daí, de Moonbase. Com a diferença que a gente tem o Cyber Controller, que é um pouquinho diferente. Que ele não tem alça, mas a gente vai conhecer ele um pouquinho mais. É uma novidade, né, que eles vão trazer em Tomb. Mas é muito legal, porque a novelização, na verdade, ela tem várias outras coisinhas isso diferentes. Isso é normal, tá? Sempre que a gente pega, a gente até brincou, né? Fez stories e tal, porque a gente, quando é Recon, a gente tem a novelização. Na verdade, quando é assim, em casos de Recons que tem versão animada, ou tem aquela Recon tosca mesmo, e a novelização, a gente sempre lê a novelização e assiste pra poder mostrar as diferenças. Quando a gente tem a novelização, óbvio, pois né? Que esse é um dos casos. E sempre tem diferença. Nunca ache que a novelização é cópia carbono do episódio, porque não é. Não. Até hoje em dia a gente tem a novelização que teve de Day of the Doctor, tem diferenças, tem entendeu? cenas a mais, tem e detalhes. E tem coisas completamente diferentes também.
A gente sempre recomenda, né, ler as novelizações pra procurar justamente essas diferencinhas. É legal. E, gente, é um material super bonito, a capa é super complementar, legal. É complementar. E a gente tem que lembrar que por muito tempo eu estava lendo justamente as introduções, né, da novelização, porque geralmente elas são escritas por pessoas que estão dentro do universo da série hoje. E eles acharam, quando eles assistiam Doctor Who antes, eles achavam muito legal ler as novelizações, principalmente na era do hiato. Ali, depois que a série acabou. Tipo, nossa, vamos matar a saudade de Doctor Who? Como? Vamos ler os livros. Sim. É pra isso que serviam as novelizações. Ou, por exemplo, essa aqui saiu no ano 75, a gente já tava na era do Tom Baker. Pô, era um arco do Trottle que as pessoas não tinham acesso. Porque não tinha DVD, não tinha fita, não tinha rerun na BBC. E essas novelizações, que hoje em dia não é mais da Target, né? Ela é pela BBC Books. Isso. Mas elas são feitas meio pra imitar as da Target. Ela tem arte interna. Inclusive, nesse caso, é muito engraçado. Porque os Cybermen que eles usaram na capa não são os Cybermen certos. Mas internamente são os Cybermen certos. Não dá pra entender, né, gente? E geralmente, é o que a Thais falou, né? Geralmente esses livrinhos, eles vêm com até introduções, né, cara? É muito bacana. Lembrando aí, né? Doctor Who and the Cybermen ou Doctor Who and the Moonbase é do Jerry Davis com o Kit Pedler, mas a novelização, ela tem a introdução aí do polêmico Gareth Roberts, né? Exato. Que a gente revisou um episódio há pouco tempo. Pois é. Então, assim, eu acho que é um material que é muito bacana de se ter. Primeiro que é gostoso de pôr na estante, é um material super bonito, tem um laminado aqui. Bicho, é $8. Sério, super barato. Dá pra comprar ali no Book Depository, enfim. A gente vai deixar os links aqui pra vocês comprarem se quiserem. E é uma leitura gostosa. É um livro pequeno, é um livro curto, você lê rapidinho isso aqui. 100 e poucas páginas, gente, né? de verdade, é muito gostoso e você fica sabendo um monte de curiosidades. Tem pós-fácil, ele sempre tem uns extras, é bem bacana. Tem um extra que eu quero, inclusive, chamar atenção aqui, que é muito interessante, que tem uma hora que o doutor discute com o francês. Ah, sim. E o francês fala em francês. Ah, é verdade, e olha eles aí. têm aqui... Francófonos que me desculpem, né? Exatamente. Você consegue ler isso aí? Você que é uma francófona em treinamento? Vamos lá. Et là, qu'est-ce que vous fabriquez, imbécile d'idiote? Caraca, imbecil idiota? Imbecil idiota. O que você fabrica, imbecil idiota, é isso? Exatamente. Olha aí, tô sabendo, cara. Vous n'avez rien d'autre à faire? Você não sabe fazer mais nada? Você não tem mais nada pra fazer? Vida? Você não tem mais nada pra fazer? Vous croyez que nous sommes en train de nous amuser? Aqui já não sei o que é. Get out of the way. Então, assim... Ele gasta o francês dele mesmo. E o doutor fala, enchanté, monsieur. Olha aí, o doutor ele tem essa de falar várias línguas, né? Então é muito legal, tem essas maneiro. Curiosidades. Gente, sério, é um material que vale a pena ter, de verdade, porque ele traz essas coisinhas extras. Sim, e vamos curiosidades, deixar linkado aí, se você tá ouvindo esse podcast aí pelo Spotify ou pelo agregador de podcast da sua preferência aí. Sim. Dê um pulinho lá no site, tem o link Tem os links. no post desse podcast pra você comprar se você assim o quiser. É super baratinho, coisa de $8 e pouco aí no Book Depository, vale a pena, chega super rapidinho e tem frete grátis pro mundo todo. Gente, vale muito a pena mesmo. As novelizações são nossas queridinhas, né? A gente tem uma quedinha pelas novelizações de Doutor Who. Tem muito carinho por elas. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Agora que acabamos aí com nossas curiosidades, já falamos curiosidades da novelização, do arco, já falamos sobre o arco, esse é aquele momento ali que nos leva pra lua, a lua dos nossos comentários, que é nossas notas aí, de Hartnell a Whittaker, de 1 a 13 para The Moonbase, Thaís, por favor. Hoje eu vou dar um Matt Smith pra The Moonbase. Bom. Olha só, eu acho que esse é um arco muito gostoso de assistir. Sim. É um arco assim que flui, é dinâmico, todo mundo tem cenas ali equilibradas. Tirando o Jamie, flui tadinho. bem. Tirando o Jamie, Não, mas até o pouco ele tem é bem feito. Não, ele aparece mais ali pro final do arco. Ele fato. tem uma certa importância no arco. Uhum. Gostaria que tivesse mais? Sim. Mas eu acho que deu certo do jeito que ficou. Sim. Do jeito que eles conseguiram costurar o roteirinho ali. Sem dúvida. Tendo que colocar um personagem extra, né? Que não é uma coisa fácil de se fazer. Uhum. Gosto demais do design desse Cyberman. Demais. De longe, eu ainda não vi o resto, tá? Da série clássica. Eu vi um ou outro Cyberman já. Que eu me lembro. Eu vi a época ali do Quinto Doutor e tal. Mas pra mim esse é o melhor até agora. De verdade, esse é o melhor Cyberman que eu já vi até agora. A voz é assustadora, é muito legal.
Robô demônio. E eu gosto muito do design, porque eu sinto que os de 10th Planet, eles eram muito rudimentares. É muito ainda parecido com um ser humano. E esses já são mais robóticos. Então eu acho que eles são mais... Esse é uma roupa de borracha, não é só um troço colado ali. É uma coisa mais crível, eu acho. Daquelas, né? Naquelas. Acho que o Troughton tá super bem nesse arco. Polly tá maravilhosa, como sempre, né? Polly só vem ganhando um respeito aqui, né? Ao longo das semanas. Então, eu acho que Matt Smith tá mais do que justo pra esse arco do Demon Base. E você, Fred Pavão, quero saber a sua nota. Vou manter a sua média no 11 aí, porque vou dar o Matt Smith também. Bacana. Porque, cara, Moonbase me ganha demais. Moonbase tem Cyberman. O título provisório aí, Return of the Cyberman, realmente é um que deveria ter sido aí, mesmo quebrando o mistério, porque é realmente o retorno, a volta triunfal dos Cybermen. Sim. A gente vê, tudo melhora no Cybermen, né? Tipo, o design melhora, a sensação de perigo que eles causam é maior, né? É mais trabalhada, né, cara? Você vê que tem... O plot, ele não é direto, assim, tipo... veio o Cyberman, isso aqui é claramente o Cyberman. Não, tem todo um mistério. Tipo, a direção foi muito inteligente de botar, assim, esse lance de... Eles aparecem de soslaio, primeiro aparece a mãozinha, depois aparece a alça, isso a bolinha que dá choque. Eu gostei disso também. Esse suspense que é feito antes... o suspense. É muito bacana. É muito bacana. Te faz ficar enganchado no episódio, e eu acho que é isso que faz um episódio, um arco, enfim... ser bem escrito. Sim, né? Eu também acho. A trama é bacana, não é uma trama super complicada, é uma trama simples, mas é muito bem executada. De novo, gente, simple is better. Sim. Né? Mas porque não resetou o universo? Dane-se, é uma história gostosa de assistir. Sim. Pronto, se você tá se entretendo, o propósito está feito. Pois é um arco aí tranquilo, são 4 episódios, são 80 e pouquinhos minutos, 80 e muito pouquinho. Sim. Dá pra você ver numa tarde, quando você tiver a fim de fazer uma maratona de Cyberman. Quero ver coisa do Cyberman, vamos ver lá atrás. Esse é um arco super legal de pegar e assistir. Também acho. Vale um 11 de média aí, com certeza super justo. Sim. 11 de 13 para Demon Base, ou Doctor Who and the Cyberman, ou Return of the Cyberman, chame como você quiser. Lembrando aí que não são só nossas notas que valem, a nota de vocês vale também. Então, se você quiser mandar aquele e-mail pra gente pra contar o seu parecer sobre Doctor Who and Demon Base, você manda para... podcast@drwhobrasil.com.br. E para seguir a gente nas nossas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, quanto o Cyberpássaro, que vem aí, o nosso Twitter. Qual é o nosso usuário na internet? @Dr. Who Brasil. Lembrando aí que estamos com a nossa campanha de chegar em 10 mil no Instagram. Já fizemos os stories há um tempinho agora. Sim! Batendo 10 mil, vai ter sorteio aí da Barbie, da Jory, da Barbie, da 13ª Gente, doutora. é linda, deixa eu falar. É linda, é maravilhosa, é incrível. Sim. Sério, nossa, sério. É muito... Sim. Eu amo Barbie, então, gente, não dá pra perder. Sim, no momento que chegarmos a 10 mil seguidores no nosso Instagram, vamos fazer uma promoção que só vai ser acessada pelo swipe do Stories. Pra gente ter o swipe do Stories, a gente precisa ter 10 mil. Então, se você já segue, compartilha com aquele amigo. Se você não segue, só escuta a gente, vai lá e segue que você ganha uma boneca exclusiva aí de Doctor Who pra sua coleção, pra deixar na estante. É muito bacana. Vai lá, siga, isso é muito importante. O que também é muito importante é você assinar a gente em qualquer um dos feeds, né? Se você escuta a gente aí só pelo site, você tem que esperar a gente postar e tudo mais. Se você segue pelo feed, na hora que a gente posta, já chega pra você ali cheirando a açúcar contaminado de Cyberman. Meu Deus do céu! Cheirando a pãozinho quente ali. Oh, você pode assinar em qualquer feed da sua preferência. Você pode usar o RSS no seu agregador de preferência. Você pode usar o Google Podcast, você pode usar o iTunes. E você pode usar também o Spotify, que é aquele que eu gosto bastante, porque lá você escuta, lá fica tudo organizadinho, e lá você compartilha também com seus amigos. No Stories aí do Instagram, você faz a festa lá no Spotify. Com certeza, Spotify é maravilhoso. Sim, com certeza. Mais um arco pra conta, mais uma Podcast Friday pra conta. Aí ficamos um tempinho afastados, a gente tinha comentado nas redes sociais, né? Mas estamos de volta aí. Mais um arco do Segundo Doutor, um arco muito bom. Semana que vem, como nós avisamos, vamos ter a programação ligeiramente diferente, mas terça-feira estaremos aí novamente com vocês para bater mais um papo sobre algo relacionado a Doctor Who, essa nossa série dos nossos corações. Com certeza! Então é isso, obrigado por estarem com a gente revisando mais esse arco, foi super bacana, como eu já sabia que seria. Sim! Até o nosso próximo encontro, aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se. Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino,
CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Rui Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz, Cássio Reim Félix, Alexandre Brito e Bruna Cristina. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.